E galera, teve uma tretazinha durante a tarde. O Diego rasgou o verbo porque ninguém escuta ele, ninguém dá voz pra ele nem pra Dani. Pra piorar, a Aline ainda falou que enquanto ele manter esse tipo de postura, realmente ninguém vai dar crédito porque ele fala. Vamos comentar também porque a Renata e a Eva viram uma conversa do quarto retrô lá na academia. Guilherme, Aline, Delma, Dani, inclusive o Diego também. Vamos falar da dona Delma também, que deu uma desabafada durante a tarde, conversaram. Os anos 50 tá traçando uma estratégia para mandar uma deles pro paredão. Eles estão em dúvida, pessoal, se eles votam todo mundo em uma pessoa só ou se eles dividam votos. Já já vou explicar para vocês a estratégia deles, tá bom? Bom, lembrando que a dona Delma, ela arrematou o poder coringa, tá? E aí, hoje teve o sorteio do almoço do mercado, né? Quem ia fazer as compras do VIP foi a Joselma, Eva e o Vinícius. E na xepa foi a Vitória, juntamente com o Diego, tá bom? Bom, aí lá fora, pessoal, a Aline, mais o seu grupo, tava traçando a estratégia, porque eles estavam conversando do Guilherme, da dona Delma, o Vinícius, a Aline, o Diego e a Vitória e a Dani, os 7, e em uma única pessoa. Porém, eles estavam cogitando que pode ser que a votação seja os 2 mais votados da casa vá pro paredão, que é exatamente o que vai acontecer, né? Os 2 mais votados vão pro paredão. E aí eles falaram que pode ser que eles lá do lado de lá, do outro grupo, do grupo Fantástico, eles não votem todo mundo junto, igual foi semana passada que nem todo mundo votou junto, semana retrasada, desculpa, que nem todo mundo votou junto. Aí, neste caso, eles estão combinando e estão pensando deles darem 3 votos em uma pessoa e 4 votos em outra pessoa. Porque aí, caso o grupo 4 Fantástico divida os votos, eles conseguem mandar um pelo mais votado e o outro pelo segundo mais votado. Tá? A Aline chegou até a falar que se for os 2 mais votados, querendo ou não, eles vão conseguir mandar um do grupo deles. Porém, pessoal, essa estratégia da Aline é muito difícil e primeiro que não vai funcionar, porque o quarto Fantástico já combinou quem que eles vão votar, né? E ontem pela madrugada, eles conversaram que eles estão querendo ir no Diego. Ou seja, todos vão na mesma pessoa. A Renata vai indicar a Aline e todos estão querendo ir na mesma pessoa. Ou seja, essa estratégia de dividir votos para mandar 2 do outro grupo provavelmente não vai funcionar, tá? Além disso, é uma estratégia muito arriscada, porque querendo ou não, você conta que a estratégia dos outros também dividam votos. Querendo ou não, é muito arriscado, tá? Bom, aí o ano 50, pessoal, definiu uma estratégia de colocar 6 votos em uma pessoa, que no caso é a Eva, e um voto em uma pessoa, que no caso é o Mike. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É o Mike. O Guinness falou a seguinte coisa, ó. É uma boa a gente jogar um voto diferente, porque ela pode tirar até 2 que ainda vai ficar com o mais votado e jogar nessa pessoa que ficou 1. Porque se ela tiver que a gente não sabe, aí sim a gente consegue. Agora, se não for, não vai dar. Eu não entendi muita coisa que o Guilherme quis dizer, só sei que a estratégia deles é mandar 6 votos na Eva e 1 voto no Mike. Tá? E aí ficou combinado do Vinícius votar no Mike e os outros 6 votar na Eva. Ou seja, pessoal, muito provavelmente este paredão será formado por Eva, Aline, Diego, e aí vamos depender do Big Fone de amanhã, e além do Big Fone de amanhã, quem que a dona Delma vai tirar do paredão, porque amanhã o Big Fone vai indicar 2 pessoas ao paredão, e a dona Delma vai tirar um desses 2 do paredão, tá bom? Bom, aí o ano 50 tava cogitando qual seria o poder da dona Delma, se tem a ver em dividir a quantidade de votos, né, e tal. Eles não acertaram, tá, pessoal? Eles até pensaram que pode ser que a dona Delma tenha que dividir os votos, pegar o voto de alguém e jogar em outra pessoa, pegar o voto de um e passar todos pro outro, ou anular um voto, mas eles não conseguiram desvendar. Até porque o poder coringa, ele só vai funcionar depois de amanhã.
Porque pro Poder Coringa funcionar, ainda tem que tocar o Big Fone. Então eles nem sabem que vão tocar Big Fone, só a Eva e a Renata que tá desconfiando. Então o Poder Coringa, ele só vai funcionar, ou seja, só vai ter explicação depois do Big Fone, porque ele vai tirar uma indicação do nosso telefone, tá? Bom, aí a dona Vilma tava conversando com a Eva e ela falou que hoje o Diego tá meio revoltadinho. E aí ela tava comentando que ele tava respondendo a Vitória, falando meio áspero, que parece que ele tá meio nervoso, principalmente com os negócios da Dani, porque a Dani pediu a rapadura e deu a mais. E falou que se ele quiser comprar, sobra, né, na compra o dinheiro, as estalecas, e poderia comprar. Porém, a Dani, pessoal, falou isso algumas vezes. Ela ficou falando isso algumas vezes, só que o pessoal não deu muito bola pra ela. E isso aí rendeu ainda mais durante o dia, que já eu vou falar pra vocês que o Diego e a Dani não deixaram barato e foi lá tirar satisfação com eles. A Dani falou, ela expôs que ela não se sentiu ouvida pelo seu grupo no momento da xepa. E a Aline falou que ela disse a mesma coisa 10 vezes. Olha o que a Aline falou, ó. É uma preocupação de todo mundo, mulher. E que você já falou aquilo 10 vezes. E a gente sabe disso. Só que a gente está usando como referência o fato de já ter acontecido isso antes. Falou a Aline. Tá? Aí a Dani falou que ela só repetiu. E aí a Aline falou assim, ó, você mesmo falou, eles devolvem. E a Dani falou assim, ó, mas depois eu pensei e eu expus isso. Só que eu falei mais de uma vez, porque eu senti que não estava sendo ouvida. E aí, pessoal? Vocês acham que a Dani não tem voz no grupo dela? Aí depois, a Dani foi conversar com o Diego lá na academia e eles reclamaram que eles estão se sentindo, que eles não se sentem ouvidos na casa. E aí eles falaram que por esse motivo que no BBB tem muita gritaria, tem muita gente levantando a voz, porque se você fala calminho, bonitinho, tranquilinho, ninguém te escuta, falou a Dani. Tá? Ela falou que ela fica impressionada, como todo mundo sabe absolutamente tudo. Todo mundo é dono de todas as verdades. Eu super entendo que tá todo mundo aflorado, que tá todo mundo sem comer direito, todo mundo no período mais estressado mesmo. Eu não tô, inclusive ela falou que tá menos estressada e tal, mas mesmo assim ela falou que não se sente ouvida. O próprio Diego também falou que não se sente ouvido. Gente, pra mim, pelo menos na minha opinião, a Dani e o Diego só são aceitos nesse grupo anos 50 para poder fazer volume de votos. É que nem o João Pedro e o João Gabriel, né? Que a própria Renata falou que manteria eles no grupo para poder ter pessoas para poder somar votos. Na minha humilde opinião, pessoal, posso estar completamente errado, mas Diego e Dani só estão no grupo anos 50, só fazem parte desse grupo para poder somar voto. Se não fosse por isso, provavelmente eles nem seriam aceitos lá. Pelo menos é o que parece. Tá? E aí o Diego, pessoal, foi falar pro Gui que no negócio do mercado ele não gostou. E aí ele desabafou que achou muito ruim, porque eles não dão ouvidos ao que ele, a irmã dele fala e tal. E aí o Diego continuou criticando, enquanto o pessoal fazia a compra lá, a postura dos seus aliados. E falou, ó, tem pessoas que ainda não conseguiram ter a imagem do próximo, né? Porque querendo ou não, eles não escutam a gente. Tá? E aí ele diz, pessoal, que não concorda quando alguma pessoa do seu próprio grupo, né, pede para se afastar de pessoas do outro grupo. Por quê, pessoal? A Aline virou pro Diego e pediu pro Diego parar e se afastar de algumas pessoas do outro grupo. Né? Ela falou, a Aline falando com ele, que não achava interessante ele manter ali, até porque as pessoas só se aproximaram dele porque tinha ali informações de fora e algo bom que ele poderia proporcionar. E a Aline estava dando conselho pro Diego, falando que o ideal era ele não ter troca com pessoas que não fossem do seu grupo. Vocês concordam, pessoal? Vocês acham que um grupo não deve ter troca com outro grupo? Que um grupo não deve conversar com o outro? Que deve manter esse distanciamento social mesmo? Ou não?
que vocês acham? O Diego até falou que ele acha muito desnecessário isso de não poder conversar com fulano, com o Beltrano, que não seja de jogo, conversar coisas aleatórias. Ele falou que acha isso muito ruim, porque na opinião dele não tem nada demais conversar com as pessoas. Tá? Bom, aí o próprio Diego, pessoal, desabafou com a Aline, falando, né, sobre a questão de não ser ouvido no momento em que ele tava falando, no momento que a Dani tava falando na hora de fazer a compra. E a Aline disse que enquanto ele não tiver uma postura diferente, ele não terá uma atenção diferente. Ela falou assim de coisa, ó, veja, tem sim. Porque primeiro, se você não tiver uma postura diferente, não vai ter como atrair postura diferente. Isso é por culpa da sua postura. Aí o Diego falou assim, ó, até o momento você falou uma coisa que eu discordei também. Quando eu falei do biscoito do João, por exemplo, você falou que eu tava me exaltando. Né? Aí a Aline falou assim de coisa, ó, não, eu não falei que você estava se exaltando, eu discordei de você, né? Tanto que depois que você saiu, eu falei pra Vitória. Tá? E aí, pessoal, eles continuaram tendo um desentendimento. E aí a Aline continuou explicando que tanto que a Dani falou depois. E aí eu falei, foi uma visão equivocada. E eu entendo que foi seu sentimento, mas não foi o que a gente quis passar. Tinham pessoas que não são do nosso grupo. E sobre hipótese nenhuma, a gente vai deixar que outras pessoas de outro grupo tenham uma percepção de que a gente não tá tendo um alinhamento de comunicação. Então, naquele momento eu falei, Di, dá uma segurada, depois a gente conversa. Ou seja, a Aline tá falando, pessoal, que no momento ali, por ter pessoas do outro grupo próximo, ela não queria que eles ouvissem o desentendimento deles, que eles poderiam conversar mais tarde, sem problema nenhum. E aí ela chegou até a compartilhar, pessoal, falando que o Diego não tem uma memória boa e que ele tem dificuldade de assimilar algumas coisas, de que você não compreende. Algumas coisas que você precisa dar um tempo maior para que as informações se alinhem melhor na sua cabeça, falou a Aline. Tá? Detalhe, pessoal, que um pedacinho dessa conversa, a Renata, ela ouviu lá dentro do quarto do líder. Um pedacinho. Ela só ouviu realmente o Guilherme, a Aline e a Dani e o Diego lá na academia, e o Gui estava comentando quando se ofereceu para ir no lugar, né, do Diego ou da Delma lá no barrado do baile. Né? Ela não ouviu muita coisa interessante, foi só uma coisa bem rápida mesmo. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre o Diego, sobre esse bafafá todo aí? Tá? Bom, lembrando que a casa inteira não tá com nada por culpa da dona Delma. E aí ela deu uma desabafada por causa do tá com nada. Ela falou a seguinte coisa, ó, eu posso falar porque eu fui pela primeira vez que me doeu muito. Passei muito mal, mas foi por causa de um bocado de jovens, por causa da gente irresponsável, que não prestava atenção e não tinha atenção com as coisas aqui. E no segundo, pra não colocar ninguém, não tá com nada. Aguentei até o bicho ali me picando no sol quente. No canto, não me mexi. Eu tenho que fazer tudo certinho aqui pra não vacilar. Faço de tudo pra não perder estalecas, falou a dona Delma. É isso aí. E a Aline e a Dani, que traçaram uma estratégia para atender o Big Fone. Gente, eles falam com a certeza que o Big Fone vai tocar, que chega a impressionar, sinceramente. A Dani falou que vai tocar o Big Fone. E isso a gente já falou e não adianta ficar todo mundo pensando que não vai tocar, porque vai tocar o Big Fone. E a Aline falou que já pensou nisso e que não vai mandar os outros ir pra lá. Que ela tá tomando conta, né, de um e não tem como tomar conta do outro, Big Fone. E a Dani falou assim, ó, mas gente, pode fazer que nem eles. Na cara de pau, pegar um monte de cadeira e ficar lá sentado em frente ao Big Fone. Porém, pessoal, o Big Fone vai tocar amanhã à noite, na hora do programa, que é exatamente o momento para não gerar alvoroço na casa e pegar todo mundo desprevenido. Mas é impressionante como eles conseguem desvendar a dinâmica da semana.
é impressionante, tá? No mais, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que depois do programa estaremos aqui ao vivo comentando a mira do líder e toda a repercussão do programa ao vivo na Rede Globo. Fechou? No mais, um beijo. Até a próxima live. Piscadinha do Mineirinho da Piscadinha. Vou ficar por aqui. E tchau, tchau.